E meu irmão, só que qual que é a grande questão? Aí que eu venho para a minha experiência pessoal. O grande erro do movimento apostólico foi que eles encerraram ou limitaram a onda do Espírito Santo somente com o evidente de falar em línguas. Então, eu sei porque eu passei essa experiência quando Jesus me salvou, e nós que somos da linhagem pentecostal, qual que é os dois ensinamentos que nós temos? Primeiro, você precisa ser salvo, aí você vai batizar, aí você batiza. Aí, pelo menos eu, na minha época, depois que eu batizei, estou na igreja, agora servindo ao Senhor, e agora sou servo de Deus, me ensinaram o seguinte: tem uma segunda experiência que você pode ter, e essa experiência é ser cheio com o Espírito Santo. Como que é ser cheio? É falar em novas línguas. Oh, meu irmão, lá em 1990, 94, 95, houve uma onda, quem participou dessa época, houve uma onda de batismo com o Espírito Santo extraordinário. Foi quando eu cheguei, estava tendo um reavivamento, né? Começando em 80, veio terminar aí em 2000 e pouco. Tem jovens, tem pessoas que estão aqui que sabem, nós fizemos um congresso de jovens que Jesus batizou mais de 40 pessoas com o Espírito Santo. E aí me ensinaram isso, e aí eu falei, aí a pergunta que eu fiz, eu falei, mas como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Né? Como que eu faço? Aí a pessoa fala assim, é o seguinte, tem que santificar, tem que deixar as coisas do mundo, deixa a mentira, deixa o pecado, deixa isso, deixa aquilo, e outra, tem que orar e jejuar, tem que buscar na madrugada, tem que ir nas vigílias, tem que ler a Bíblia, não é assim? Aí que eu fiz? Hoje eu quero esse negócio. Aí que eu fiz? Irmão, dá-lhe oração, dá-lhe jejum. Comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a orar e jejuar, comecei a me santificar, né? Deus me libertou do cigarro, deixei de lado, porque Jesus me salvou com 17 anos de idade. Aí eu comecei a buscar como nunca, comecei a buscar faminto pela presença de Deus. Eu queria mais de Deus, eu não queria viver uma vida ordinária, eu queria uma vida extraordinária. Aleluia, porque viver com Deus é extraordinário, meu irmão. Aí eu comecei a buscar. Eu acho que foram uns 3 meses de busca incessante. Eu comecei a aprender o que era orar, comecei a me entregar mais na oração, eu comecei a aprender o que era jejum, comecei a jejuar, comecei a ler mais a palavra, comecei a buscar, comecei na vigília, comecei a me santificar, aleluia, acordava querendo mais de Deus, dormia querendo mais de Deus. E o que aconteceu num belo dia? Eu lembro como se fosse hoje, eu não vou esquecer desse dia. Ninguém pode esquecer o dia que Deus tocou ele. Se você esqueceu, você não foi batizado. É um dia extraordinário, é fora do comum. E aí o que aconteceu um dia, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava lá na igreja, ainda eu era novo na igreja, não entendia muito, mas tinha um amigo meu que teve, a mãe dele faleceu de um atropelamento, e ele queria se matar. E eu fazia parte do grupo de adolescente, e eu já estava interagindo com aquele grupo, né? Participando do grupo, louvando, adorando, fazendo culto das casas. Eu estava sempre com aquele grupo. E eu lembro que acabou o culto, eu falei, nós precisamos orar pelo meu amigo, ele quer se matar agora. E aí o líder falou, tá bom, você quer orar? Tinha uma salinha no fundo da igreja, meu irmão, e nós reunimos os adolescentes lá, cerca de 17 adolescentes, no fundo daquela igreja. Meu Deus, é viva essa imagem na minha cabeça, porque até aquele dia eu já estava interagindo, mas eu era uma pessoa muito tímida. Pensa numa pessoa que tinha vergonha, toda vez que alguém falava, vamos orar junto, eu dava a mão e ficava falando assim, amém, amém. Eu tinha vergonha que alguém ouvisse a minha voz na oração. Você tem uma ideia, eu era tão tímido, você pode falar, não, apóstolo, não pode ser, mas era. Eu era tão tímido que antes de acabar o culto eu ia embora para não dar a paz do Senhor para ninguém. Não é porque eu era chato, é porque eu tinha vergonha de ficar dando paz do Senhor para os irmãos. Eu não gostava, eu falei, não negócio de dar paz do Senhor, esse cara fica me incomodando, vou embora. Então assim, e o louvor, quando eu fui para a igreja, eu não cantava e não batia palma, eu ficava assim no culto vendo, porque eu tinha vergonha que as pessoas vissem eu cantando e eu não queria me tornar público. Mas eu estava indo na igreja, já estava servindo a Deus, já estava orando, já estava participando das coisas, estava quebrando o gelo devagarzinho, tanto que eu pedi oração nesse dia, falei, vamos orar pelo meu amigo. E eu lembro que aquele dia nós demos as mãos naquele quartinho no fundo da igreja, lá na rua Silvio de Souza. E aí de repente, meu irmão, nós começamos aquela oração, e eu comecei
exatamente do jeito que eu sabia orar. Amém. Quietinho, todo mundo orando, eu no Espírito. Aqui eu não entendo muito essa oração do Espírito, mas vamos lá. Aí eu no Espírito. Daqui a pouco, meu irmão, um vento do Espírito invadiu aquela... Porque nós não estávamos orando para o batismo do Espírito Santo, nós estávamos orando pelo meu amigo. De repente, aquele quartinho começou a pegar fogo. E aqueles adolescentes que estavam apagados espiritualmente, Jesus foi e renovou um que tinha recebido dom de língua. Daqui a pouco batizou o outro com o Espírito Santo. Eu só sei que eu estou lá no meio. Daqui a pouco eu comecei a sentir a glória de Deus. E aí eu comecei devagarzinho, amém. Mas eu estou tremendo, amém. Meu irmão, amém. Quando eu fui ver, eu nem lembro, eu estava no meio daquela roda pulando e gritando, orando de um jeito que eu nunca tinha orado antes. A minha vida foi marcada, eu tive uma experiência real com Deus. O Senhor se tornou real, mais real do que o ar que eu respirava. Não era mais uma teoria, não era mais só uma pregação no culto, não era mais só vir na igreja e levantar a mão. Agora o Espírito Santo era vivo na minha vida, me emocionando, sentindo o calor dele. A minha oração mudou, a minha leitura da Bíblia foi outra, a minha fome por Deus se transformou em outra. É o fogo, exatamente. O fogo foi aceso no meu coração, e aquele fogo incendiou a minha vida. E aí depois daquele dia eu não quis mais nem saber de nada do mundo. A minha vida então se imergiu numa busca mais profunda, com experiências mais profundas com Deus. Só que veja bem, o que os pentecostais ensinaram? Que a experiência máxima do Espírito Santo era receber esse batismo. E aí o que aconteceu? Fui cheio, fui tomado por Deus. E muitos que estão me ouvindo aqui tiveram experiências, e eu acho que quando eu estava pregando aqui, você trouxe na memória o dia que você foi tocado. Agora a minha pergunta é: eu sei que você recebeu a experiência, ela não foi mentira, não foi emocional, foi a pessoa do Espírito Santo, foi o toque de Deus, foi o fogo de Deus, foi a glória de Deus. Mas deixa eu te falar, onde está aquele fogo que você recebeu aquele dia? O Espírito Santo mudou? Ou nós que achamos que só porque recebemos a evidência de falar em língua, um dom, ou um toque do Espírito Santo, ou um movimento do Espírito Santo, nós já alcançamos o máximo daquilo que o Espírito Santo tem para nós? Ou será que porque eu passei pela unção de evangelista, depois eu recebi a unção de pastor, e depois eu recebi a unção de bispo, e depois eu recebi a unção de apóstolo, agora que eu tenho todos esses títulos, eu sou o cara mais cheio do mundo? É só olhar o título e falar: eu sou apóstolo, e eu já tenho o Espírito Santo. Ah não, eu já canto no louvor, já tenho Espírito Santo. Não, eu já recebi a unção de pastor. Olha, em 1957 eu falei 5 línguas estranhas e 4 arrepios. Não, meu querido, aleluia. Nós temos que entender que Atos capítulo 2 não é a experiência final, é a experiência inicial do mover do Espírito Santo. Quando você recebe o batismo, ou o selo, ou a evidência, ou a presença poderosa de Deus, não é o final, é o início de uma grande jornada que Deus quer ter com você. Porque muita gente ficou em Atos capítulo 2, não virou para a página do capítulo 3. E baseando no livro, aonde Deus poderia te levar em 30 anos de uma vida cheia do Espírito Santo. E sabe o que acontece? Quem é sincero sabe o que eu estou falando. Irmão, é por isso que o Espírito Santo vem em forma, não fogo, mas em forma, em evidência de fogo, línguas repartidas de fogo. Porque tem uma coisa que o fogo fala para nós. Porque acender o fogo é fácil, manter o fogo aceso é difícil. Precisa manutenção, precisa toda hora pôr lenha, precisa tirar cinza, precisa proteger da água. Meu irmão, para manter fogo, olha, acender o fogo é fácil, agora manter o fogo aceso 24 horas é difícil. Por isso que a Bíblia, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, diz: não apagueis o Espírito. Porque, deixa eu falar, eu estou falando com pessoas aqui, você já foi uma tocha na mão de Deus, você já recebeu dons de Deus, você já teve experiências extraordinárias com o Espírito Santo, mas hoje você está tão vazio como uma lata. Você já recebeu unção de pastor, mas está vazio igual uma lata. Você já tem uma unção de evangelista, mas está vazio igual uma lata. Você é ministro do louvor, mas está vazio igual uma lata. Você é apóstolo, mas está vazio igual uma lata. Porque o fogo de ontem é a cinza de hoje.
Você pode ter incendiado no dia de ontem, mas você pode estar apagadinho hoje, tão frio e tão gelado, que é até mesmo antagônico àquele fogo que você teve ontem. Por isso que a Bíblia diz em Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Atos capítulo 2 é o início. É simplesmente quando Deus está iniciando com você, quando você teve a tua experiência com o batismo ou evidência. Eu não sei qual foi a sua experiência, mas se você já teve, e se você não teve, Deus quer te dar. Mas não vai ser o final, vai ser o início. O que a igreja lá da Rua Azusa não entendeu, que não era o final a evidência em falar em línguas, era o início de uma abertura do extraordinário de Deus. Olha, meu irmão, eu posso ver esses níveis claros. Em Atos capítulo 2 eles falam em língua, eles são incendiados. Aquele poder se torna um poder sobrenatural e extraordinário, ao ponto de alcançar 3.000 pessoas, simplesmente por uma pregação ungida pelo Espírito Santo. Mas preste atenção, em Atos capítulo 2 ninguém é curado. Não está escrito assim que todos foram curados em Atos capítulo 2. Não, ninguém nem recebeu o batismo com o Espírito Santo. Simplesmente eles se arrependeram do pecado pela convicção do poder de Deus manifesto na vida dos 120 através da pregação de Pedro. Ninguém é curado, mas eles são cheios. Mas 3.000 pessoas são convencidas, 3.000 pessoas se agregam à igreja, 3.000 pessoas batizam. O primeiro nível é um nível de autoridade, onde eles recebem autoridade, não para proclamar um Cristo morto, mas um Cristo vivo. Não um evangelho frio, mas um evangelho cheio do fogo. Não simplesmente uma teoria do Cristo que eles andaram, mas eles se tornaram testemunhas incendiadas pelo poder de Deus. É lógico, meu irmão, que me assusta, porque muita dos pseudos chamados batismo do Espírito Santo, que muitos dizem que tem, é tudo mentira. Você não teve nenhum. Alguém te manipulou. Irmão, nós não precisamos forçar uma ideia do batismo do Espírito Santo. Ou é real ou não é. Ou eu recebi ou não recebi. E eu já vi tantas coisas tituladas batismo do Espírito Santo que dá até desânimo. Irmão, é incontrolável. E aí para isso você tem que assistir o verdadeiro Pentecoste. Agora preste atenção. Talvez você não teve uma experiência real, e você tem que abrir o teu coração e falar: eu quero de Deus, eu quero ter essa experiência, porque ela é real. Agora, se você já teve, não acabou naquele dia, iniciou naquele dia. Aí o Espírito Santo veio para você, te tocou e falou: agora você quer me seguir para outro nível? Que igual eu estou te falando, então eu fui para a África, preguei lá, vi 3.000 pessoas se converterem numa pregação minha, então eu já alcancei o ápice. Irmão, nós temos que entender que nós estamos falando de ter uma vida com Deus. Por isso que eu estou te falando dos 30 anos que abrange o livro de Atos. Você está disposto a caminhar com Deus durante 30 anos? Olha que coisa interessante, em Atos capítulo 2, eles veem 3.000 pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo, e eles podiam falar assim: olha, agora nós estamos cheios. Mas em Atos capítulo 3, Pedro olha para João, João olha para Pedro, que é o segundo nível. João olha para Pedro, Pedro olha para João e fala o seguinte: nós precisamos orar. Meu irmão, os camaradas tinham vivido o Pentecoste no capítulo 2. Eles podiam falar: nós recebemos tudo que tinha de Deus, olha, nós já estamos mergulhados. Agora Pedro olha para João, João olha para Pedro e fala: é hora da oração. Porque você pode estudar o livro todo de Atos, e aí você pode estudar, sempre o mover de Deus foi acompanhado por oração. E não oração na igreja, vida de oração, vida de busca, vida de rendimento, vida de mergulhar, é a peneira lançada nas águas. Se você sai da oração, você esvazia. Se você entra na oração, você enche. Se você sai da oração, você esvazia. Se você entra, você enche. Nós temos que estar imersos na oração. Por isso que você vai pegar um padrão em todo o livro de Atos. Eles oravam e Deus enchia, eles oravam e Deus agia, eles oravam e Deus movia. É a oração e o poder do Espírito Santo. Porque a oração é quando nós se identificamos
dedicamos a buscar a Deus. Eu duvido muito de um movimento que se diz movimento do Espírito Santo que não tem oração. Agora Pedro e João estão dizendo assim: nós precisamos orar. Eu fico imaginando se eu tivesse em Atos capítulo 2, visto aquele estrondo, aquela glória, se no outro dia eu tinha uma necessidade de orar. Porque Pedro olha para João e falou: João, você quer mais de Deus? Aleluia. Deixa eu perguntar, você quer mais de Deus? Você está mais família? Você quer deixar de ser ordinário e ser extraordinário? Você quer partir para outro nível da presença de Deus? Então Deus está falando para você: aleluia, eu tenho um nível maior, eu tenho uma experiência, eu quero te selar com fogo que você não teve, eu quero se mover na tua vida como eu não se movia ainda, eu quero te marcar como um tição tirado do fogo, aleluia. Eu quero reacender a chama que apagou. E aí Pedro olha para João e fala: vamos orar. Acho que o povo fala: onde vocês estão indo? Estamos indo se encher. O Pentecoste de ontem, o fogo de ontem é a cinza de hoje. Eu quero manter a minha fogueira acesa, irmão. Aí você vai ver que quando eles estão indo para outro nível, continuando orando, eles podiam ter falado: nós falamos em língua, já somos apóstolos, andamos com Jesus, vimos milagres de Jesus. Já pensou? Nós não vimos nada disso e já estamos acomodados. Os camaradas viveram com Jesus, viram a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, receberam o batismo do Espírito Santo e eles querem mais. E nós não lemos a Bíblia nem uma vez inteira e achamos que estamos cheios. Eu fico imaginando, meu irmão, como nós, e eu vou falar de mim, como nós como líderes, ousamos pensar que somos melhor do que Jesus. Se Jesus, na vida terrena dele, vivia em oração, como nós achamos que nós vamos vencer sem orar? Meu Deus. Aí eles falam assim, Pedro olha para Tiago e João e fala: vamos orar, eu quero mais de Deus. Você quer mais de Deus? Se entrega mais para Ele. Entra mais fundo nas águas, porque Deus está te dando uma glória e Ele vai medir até onde você quer chegar nela. E se você chegar até o fim dela, Ele vai te medir mais para outra glória. Irmãos, esses camaradas estão indo para o templo. É igual eu disse, eles não estão indo lá, vamos curar os doentes, eles estão indo orar. E de repente, meu irmão, quando eles chegam no templo, em Atos capítulo 2, 3.000 pessoas salvas, ninguém é curado, até aquele dia, embora os discípulos já tinham curado enquanto Jesus era vivo, mas depois da ascensão dele, não havia mais cura. Aí você vai ver que eles chegam, Pedro e João vão chegando na hora da oração. Irmão, tem um paralítico lá. Oh meu Deus. Aquele paralítico, segundo o texto da Bíblia, se eu não me engano, é 48 anos, não é isso? 48 anos o camarada não andava. É isso? 48 anos. Depois parece que é 48 ou 38, 38, tá quase lá. 38 anos paralítico, meu irmão. "38 anos na porta da igreja que se move no ordinário, porque era a porta do templo." Irmãos, quando Pedro vai chegando com João, a Bíblia diz que também estão chegando, trazendo ele, né? Estão trazendo ele para pôr ele lá na porta. A Bíblia diz que ele olha para Pedro e João e fala assim: olha, eu vou pedir esmola para eles. E ele pede uma esmola. Não, a Bíblia diz que Pedro e João fitaram os olhos para aquele homem e disseram assim: olha para nós, oh glória. E olha o que Pedro disse: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pegaram na mão do paralítico. Olha o nível que eles chegam aqui, ó. Nesse nível, eles precisam pegar na mão do paralítico, eles precisam tocar no paralítico, eles precisam levantar o paralítico, e aí eles puxam o paralítico. A Bíblia diz que quando ele puxa o paralítico, aquele joelho estrala, a perna dele entra no lugar, e a Bíblia diz que eles entram no templo saltando, glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo.
Oh, meu querido, é por isso que eu estou te falando. O Espírito Santo tem falado muito comigo, meu irmão. A igreja de hoje talvez pode dizer eu tenho ouro e tenho prata, mas não pode dizer levanta e anda, porque ela quis ficar no nível talvez da prosperidade, no nível da bênção, no nível da conquista, no nível das línguas, no nível dos pseudos dons que eles têm, e esqueceram que existe um nível de entrega mais profunda, aonde nós podemos dizer, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo muito maior do que isso. Levanta e anda.